e vamos lá dar início a esse projeto maravilhoso que a dona Rosineide aceitou e aprovou, que é mostrar um pouquinho da história da loja para todos vocês. E vamos lá, e vamos conhecer um pouco como tudo começou. Dona Rose, queria saber como tudo começou, a história, que muitas pessoas ainda não sabem, não conhecem, como que realmente começou toda a Pavone. Primeiramente, olá pessoal, eu quero agradecer você, Cleiciane, você jovem. Gente, a ideia foi deles, viu? Eles tiveram essa ideia de montar esse podcast. Eu aprovei, lógico, né? Achei bacana a ideia deles. Eu já tinha pensado em alguma coisa assim parecida, mas no podcast. E eles vieram com a ideia e eu super gostei. Então vamos lá. As lojas Pavone começou mais ou menos em 1989. Né? Eu e o meu marido, José Albuquerque, começamos a trabalhar, nos conhecendo, lógico, eu era vendedora em uma loja aqui na Jaime Brasil, e ele trabalhava com o irmão dele, que tinha uma banquinha de camelô do lado da onde eu trabalhava, né? E ali nos conhecemos, eu saí da loja que eu trabalhava, né, e fui, né, trabalhar com ele saiu do irmão dele, né? Então, na época, a gente quis inventar alguma coisa para nós, que é interessante, é o seguinte também, que eu ia esquecendo de falar. Nos conhecemos, acho que mais ou menos dia 25 de maio. Quando foi dia 30 de maio, nós já estávamos morando juntos. O casamento era lá, papo, né? E fomos morar juntos. 5 dias depois, nós estávamos morando juntos. Aí, tá. Queríamos montar alguma coisa pra gente, mas nos faltava capital. Nós não tínhamos capital. E naquela época tinha um senhor que ele vendia aqui no atacado esmalte. E era o lançamento da época do esmalte beterraba. Toda mulher queria esmalte beterraba. Então o capital que nós tínhamos, vamos assim dizer, R$50. Creio eu que sim, não lembro. Eu não lembro, na verdade eu não lembro. E compramos esses esmaltes, que era uma banquinha assim mais ou menos, que acho que o esmalte na época equivalia acho que a R$1, mais ou menos um esmalte. E a gente comprava e vendia, vamos dizer, por R$2, não lembro o valor exato. E todo dia acontecia isso. Comprava, vendia, e os esmaltes, e assim foi, que vendia muito. Esse esmalte vendia muito, eu era que ia estar com esmalte beterraba na linha. Então era um sucesso de venda. E aí, em seguida, fomos colocando essas xuxinhas para nossos cabelos, essas coisas todas, né? E aí o meu marido também, o que ele fazia também, muitas vezes eles faziam, enquanto eu ficava ali na banquinha, ele colocava muitas bolsas no corpo e saía aqui pela Jaime Brasil, que naquela época não existia essa paixão aqui em Inácio Magalhães, assim, quando comércio não existia, mas não existia como comércio, era uma rua normal. E saía vendendo pelas ruas. Tá, e aí conseguimos, passou de tempinho um pouco, conseguimos o tal capitalzinho, aumentou, ampliamos a banquinha lá e tal. E aí o meu marido resolveu que existia na área da região do Iramantã, para lá existia, o pessoal mexia com garimpo de diamante, aquela coisa lá. E então ele e um outro amigo dele, o Benício Carneiro, chamou ele, convidou o Zezé. E o apelido do meu marido é Zezé, entendeu? Zezé, vamos cuidar voltando comigo, vamos vender mercadoria da outra. Eu disse, cara, mas eu não tenho mercadoria, porque eu tenho isso aí. Disse, não, vê o que tu consegue. Então, como ele tinha muitos parentes que mexiam com confecções, calçados, essas coisas, né? Essas coisas, ele buscou um dos primos dele, que tem a loja no Brasil na época, e falou que ele queria ir pro interior, vender e tal, se eles davam, né? Hoje, naquela época, eu nem sabia o significado consignado, se arranjava a mercadoria em consignação para ele vender, e o que ele não vendesse, ele devolveria, o que ele vendesse, ele pagava. Aí tá, o menino desses parentes dele deu essa mercadoria, arranjou essa mercadoria para ele, era rede, roupas em geral, que o forte mesmo da venda, se eu não me engano, na época era as redes. Aí ele vendia roupa em geral lá, botou uma barraquinha lá, né, e vendia para o pessoal que trabalhava nos garimpos ali naquela região que antigamente existia ali. E ele passou lá uns 30 dias, aí quando ele voltou de lá, ele já voltou com um dinheirinho, vendeu bem, graças a Deus lá deu tudo certo, ele vendeu bem essa mercadoria lá.
E quando ele retornou, tinha um CEO que estava vendendo uma outra banca, né? Ali onde tinha hoje, a Tina vai Brasil, tinha um corredorzinho assim, tinha uma banquinha do lado. No fundo desse corredor era um Mr. Kill, onde foi a primeira ali. Loja da Mr. Kill foi ali. Mas ainda nessa banca, a senhora continuou vendendo esmalte? E sim, quando nós compramos a banca desse CEO, né, a banca dele já tinha bolsas, né, carteiras, óculos, essas coisas, né, já tinha esses acessórios assim, né. E nós sempre tivemos o sonho de mexer com confecções, calçadas, essas coisas assim. Aí começou que antigamente tinha uma sapatilhinha, tinha o pessoal que vendia essa sapatilhinha. Ela era tipo, um tipo um Nairo, mas ela era confortável e barata, e bem baratinha. Então, quando nós comprávamos aqui, era uma coisa assim, vamos se dizer, eu comprava a coisa de R$10, eu vendia de 12, de 13, era só aquela coisa assim, entendeu? E que era só para movimentar a boca, ela só deu um girozinho e ganhar nosso dinheirinho ali, entendeu? Aí depois as coisas foram acontecendo e viajou para andar na fonte mesmo, nessas sapatilhas. E fomos trabalhando. E aí também tá até bem, mas aí isso, eu não lembro exatamente o que foi que aconteceu. É uma crise aí. E como diz o outro, nós achamos que estava rico, nós ficamos pobres. Eu digo sempre, quebramos? Não, nós trincamos, né? Verdade. E aí ficamos naquela situação, o único patrimônio que nós tínhamos na vida, eu lembro na época, era uma televisão de tubo. E eu amo. E aí, dívidas, sem mercadoria, 2 crianças para cuidar. Meu filho mais velho estava com a minha mãe, que a minha mãe estava cuidando. O meu mais novo, eu comprei um colchãozinho de berço e colocava debaixo da banca, né? Aquele calor danado, mas era ali que ele ficava. E a gente ficou naquela situação, o que fazer? Situação, né? Aí eu disse assim, a única coisa que nós temos é nisso. E vamos pagar nossas dívidas, porque se a gente não pagar as pessoas que a gente deve, nosso nome é poeiro. Porque não tinha capital. Não tinha capital. A gente pegava ali mercadoria, vendia, pagava, vendia, aquela coisa. Você falou que você exatamente dessa movimentação. Nisso aí. E aí nós pegamos, ele pegou meio que desesperado, vendeu essa moto, vendemos essa televisão. E essa moto, e com esse dinheiro nós conseguimos arcar com as dívidas que a gente tinha, né? Porque para nós era muito grande naquela época, as dívidas eram muito grandes. Enfim, pagamos, aí ficamos com aquelas 3 coisinhas naquela banca. E aí quando foi uma tarde, a gente preocupado, né? Preocupado, aí meu marido chegou e disse, o meu filho deitaram assim, debaixo da banca, e ele estava lá na outra banquinha. E aí ele chegou e conversou com Deus e apresentou o nosso problema, né? Senhor, eu tenho a minha mulher, tenho o meu filho, como é que eu vou prover, como é que eu vou sustentar minha esposa, meu filho, como é que nós vamos sustentar essas crianças? A situação ficou difícil. Muito difícil, sem mercadoria, e aí ele conta hoje, isso até hoje, quando ele conta, ele chora muito. Que isso, ele falou isso no final da tarde, conversou com Deus assim no final da tarde, e quando foi no outro dia, pela manhã, apareceu o Senhor. Eu não conhecia esse Senhor. Ele sim conhecia. Foi naquela época do plano Collor, e o Collor estava rodando aí que ele ia prender o dinheiro das pessoas, que tivesse dinheiro em banco, ia ser. E o Senhor foi, ele chegou para o Zé José, eu andei perguntando para o pessoal aí, e o pessoal disse que você é um cara novo, mas você é um cara super responsável. E eu tirei um dinheirinho que eu tinha no banco, e a única pessoa que eu tenho confiança de emprestar esse dinheiro,
19 anos, 19 a 20 anos, se eu não me engano, nesse período assim. E a pessoa que eu tenho confiança para emprestar esse dinheiro para você. Esse dinheiro era o equivalente para, hoje, vamos se dizer, uns 8 mil. Acredito eu que deveria ser, nessa época, uns 8 mil reais, assim, como se fosse dizer hoje. Ele disse, não, eu te empresto esse dinheiro para você trabalhar, você me paga uns juros aí de tanto e tal. E você vai ali. Ele entende, nós entendemos aquilo, eu não estava lá no momento, e daí eu estava na outra banquinha. E aí, quando eu voltei, que ele me contou a história, nós entendemos que aquilo ali era a resposta das orações que ele tinha feito um dia antes, né, olhando para o Cleiton ali deitado debaixo daquela banca, né, e perguntando o que ia ser da nossa vida, né. Eu sem estudo, ele também sem estudo, nós somos pessoas, ele veio do interior do Ceará, bem do interior mesmo, de sertão, lá do Ceará. Eu, do interior do Espírito Santo, bem interior mesmo, entendeu? Sempre, entendeu? A gente olhava para um lado e para o outro, e naquela época não tinha as oportunidades que tem hoje para você estudar, para gente estudar. Não tinha, entendeu? Filho do pobre ali naquela época, nem terminava, fazia a alfabetização, pronto, já tinha que cair para trabalhar, e assim foi bom, não foi diferente com a gente, entendeu? E nós fomos caindo para trabalhar. E aí tá, ele pegou esse dinheiro que esse senhor nos emprestou, e fez a primeira viagem dele para São Paulo. Então, naquela época, era muito carente de mochilas aqui. E com essa carência de mochilas, ele trouxe bastante mochilas com esse dinheirinho. Eu vou dizer para vocês aqui mais ou menos, porque eu lembro que quando você chegou de São Paulo, eram 3 fardos de mochilas. Pode-se dizer que daria umas 300 mochilas, aquela mochila. Entendeu? O dinheiro não deu a comprar isso, foi isso. E aí a gente trabalhou, foi vender essas mochilas, e vendemos muito bem. E aí ele voltava, ele pagava o juro do senhor, voltava e comprava e tal. E depois foi apareceu umas sandalinhas, e tinha uns botãozinhos que a gente vendia muito também. E aí essas sandalinhas já eram do Ceará, essas sapatilhinhas eram de São Paulo. E aí ele resolveu ir para o Ceará também, lá na fonte, para comprar as sandálias, que compraria mais barato. Um chinelinho de couro também, uma sandalinha de couro. Viu, tem tanta coisa para contar, se a gente for contar mesmo, dá aí um podcast de umas 2 horas. É verdade. Então a gente tem que resumir Um pouco. Mas a gente, pelo que a senhora já contou, já nos relatou, a gente entende que é Deus, a provisão de Deus. Foi. Né? Envolvidas nenhuma, quer dizer, Todo começo, não é fácil, é difícil. não. A gente foi fácil. Sabe, mas naquela época, a gente, mesmo com todas essas dificuldades, com todos esses perrengues que nós passamos, nós também éramos felizes. Nós também éramos felizes, apesar de tudo isso. Mas nós também éramos felizes. Andando de bicicleta, que a gente roda nessa rua, nós andávamos nessa rua vista inteira, de bicicleta para cima e para baixo, entendeu? E assim ele foi, quando ele foi pro Ceará comprar essa sandalinha para complementar, né, as coisas que ele tinha, ele chegou lá, viajou com um projeto de comprar uma quantidade X de sandália. E aí ele chegou com um cara que era para quem fabricava, e perguntou, você me entrega até dia tal, porque já era próximo, isso foi no mês de dezembro. Então já estava próximo do Natal, o cara disse, não, eu te entrego e tal. E ele pegou e encomendou essas sandálias do cara, ele pegou e deu a metade do dinheiro para o homem para pagar a outra metade, aí foi buscar outra pessoa para fazer, disse, não, cara. O outro cara que é o honesto disse, não, eu só posso te entregar tantos dia tal. Tá bom, o cara o honesto entregou a quantidade, enquanto ele voltou lá no outro cara, o cara não entregou essa menos prêmio. E aquilo foi um choque muito grande, porque era o dinheiro que a gente tinha, né? Ainda bem que, graças a Deus, ele conseguiu comprar a quantidade lá, o outro rapaz entregou essa quantidade para ele. Mas desse homem nós perdemos. Então, era o lucro que a gente ia ter, foi o dinheiro. Então, a gente praticamente só trocamos, entendeu? Ele veio de lá para cá, ele deu uma crise. O nervosismo dele foi tão grande que ele travou os nervos dele, travou até para subir. Ele tinha dificuldade para andar, ele passou o quê? Umas 2 semanas com dificuldade de andar, que ele ficou muito nervoso, entrou em desespero. Depois ele teve essa crise nervosa, né? Porque ele foi desesperador, né? E chegando aqui,
nas vésperas do Natal, ainda para acabar de completar a época, o nosso filho, eu fiz semana lá que eu dou roupa em casa, meu filho tomou água sanitária. Nossa, mãe, teve graça pouca, velho. E aí nosso filho foi para o hospital, passou 3 dias hospitalizado, né? Deu uma infecção, acho que eu vi, comi, tirei da mão dele, que era ainda bem que a água estava misturada ali, né, com a água. Mas mesmo assim, ele não ficou legal, foi para o hospital, passou 3 dias internado, e quando ele chegou, devido à infecção que causou nele, ele estava muito magro, então tudo isso foi desesperador para nós. Eu não sabia, a gente olhava para o meu filho doente, eu olhava para o meu marido naquela situação também, a gente ficava meio, mas mesmo assim eu lembro que eu saí do aeroporto tentando segurar ele pelos braços, né, e aí ele foi me informar o que tinha acontecido, eu perguntei para ele o que tinha acontecido, e aí ele foi me contar e disse, não, mas vamos lá, que eu sou o tipo da pessoa que acredita que as coisas sempre vão dar certo. Por pior que as coisas estejam, tudo que é bom vai passar, e tudo que é ruim também vai passar. Eu sempre fui assim. Às vezes eu acabo até sendo um pouco irritante quando as pessoas estão relatando as coisas ruins, eu digo, gente, vai melhorar, vai passar, tudo isso vai ficar melhor, entendeu? O que é ruim passa, o que é bom também passa, a gente só tem que arranjar meio que um equilíbrio. Como se bom passar pelas fases ruins, não é. Mas cada fase ruim da vida da gente é um aprendizado. Um aprendizado, a gente tem que aprender a administrar isso aí, né? Eu não aprendi muito ainda não, como já estou vivendo, estou morrendo, estou aprendendo, e a vida é assim, né? A vida, ela é isso, né, Cleice? Ela é inconstante. As lutas, ela para nos fortalecer. Exatamente. Nos deixar mais forte, né? São lutas diárias. E para também nos ensinar coisas boas, né? Tirar isso aí das lutas, né? E aí depois ele chegou, né, trabalhamos o Natal, ele já chegou já bem próximo do Natal, trabalhamos, conseguimos vender tudo que ele trouxe, e ele tinha um pessoal que vendia um atacado aqui também, nós compramos um pouco dessas coisas do atacado daqui de Boa Vista. E conseguimos fazer o dinheiro, né, refazer o dinheiro, lógico que não ficou tanto como a gente tinha planejado, né, porque a gente levou uma rasteira, mas enfim, deu para cobrir as despesas e ainda sobrar uma coisinha para o capital. E fomos, aí seguimos trabalhando, ali, aí passou um tempo, e nós tivemos ali na banca ali da Jovem Brasil. E passou o tempo, aí tivemos que sair de lá, né, porque a gente era, né, ambulante, aí o prefeito trocou a gente aqui para a parte de baixo, aqui, né, aí onde era o antigo terminal de ônibus ali, o terminal de ônibus agora tá aqui, ali, o Cambada, né? Ele era mais em cima, então o prefeito não levou para essa parte. E nós fomos trabalhar. E lá nós começamos lá, a gente trabalhava muito, eu estava naquela época a moda da andada de chinelo de couro, aqueles couro bem cheirosinho, sabe? Então, a gente vendia, meu marido foi na época que descobriu onde fabricava no interior lá do Ceará, e ele foi lá atrás, ele era desse jeito, né? Onde ele sabia que estava, quando ele ia lá atrás, ele foi lá atrás, trouxe, e nós vendíamos lá. Inclusive, eu queria até achar uma foto, que tinha uma foto nossa dessa banquinha lá, e eu não consegui encontrar essa foto. E aí, ali trabalhando, a gente, né, as coisas já deram uma melhoradinha, conseguimos juntar um dinheiro e tal, tem dinheiro, porque como a gente andava de bicicleta, essas coisas, a gente queria comprar um carrinho, alguma coisa, a gente juntando um dinheirinho para fazer isso. Aí apareceu, e o sonho, quer dizer, meu sonho é ter uma lojinha, né, coisinha fixo pra gente estar ali, pra ficar pulando pro lado e pro outro, porque assim, né, a vida de ambulante era assim, um dia eu tava aqui, outro dia eu tava ali, não tinha lugar sério. E aí apareceu a oportunidade de um rapaz que estava se mudando lá, andando da loja dele para Pacaraima, e ofereceu para a gente comprar o direito de trabalhar nesse ponto. A forma a gente que usa no meio empresário, a gente usa comprar luva, né? Eu comprar só um direito de ele me entregava, pagava o dinheiro, pagava ele para ele sair do ponto e nos entregar. Ele ofereceu para a gente, não, lá se for o nosso transporte, mas
eu tinha um ponto para trabalhar. Não lembro, acho que deveria ter uns 20 metros quadrados, mas a mercadoria que nós tínhamos não dava nem para 4 metros quadrados. Era uma banquinha. Passamos lá para dentro, enfeitamos o máximo que a gente pôde, espalhando as coisas bem enfeitadas lá pra gente. Para volume. Lá então as paredes vazias, né? E lá, fomos. Começamos a lojinha, que começou com Cleiton Confecções, primeiro nome, Cleiton Confecções. E a gente tinha umas coisinhas ali da época, tinha uns short, umas coisas assim. E a gente tinha o sonho de trabalhar mesmo, montar a loja. Aí tinha que comprar uma mercadoria de fábrica, né? Mas aí, quando ele tinha aquela coisa toda, não tinha dinheiro para estar fazendo isso, nem com empresinha desse tamanho. E ele continuou fazendo as viagens, trazia essas mercadorias dessas viagens, né? Os calçados do Nordeste, os calçados, alguma coisa de São Paulo, né? De fábricas pequenas, e a gente foi trabalhando. E aí eu vou começar a correr atrás dos representantes das grandes marcas. A Zaleia, que na época era a primeira fábrica que era em primeiro lugar em venda de calçados femininos, era a Zaleia. Mas aí vocês já tinham capital para ir atrás de sendo bom. Mas eu sei, a gente foi eu fui daquela montanha. Meu ele sempre foi mais nervoso por essas coisas, né? Eu sempre fui mais cara de pau, né? Quando eu descobri que tinha representante nos hotéis, eu não dava papo. E aí eu e ele, bora lá. Chegava lá, batia na porta lá dos representantes, você ensinou eles se apresentavam. Eu disse, não, a gente não tá abrindo cadastro novo e tal, e a gente não tá, a gente só tá atendendo os clientes que a gente já tem cadastrado e não sei o quê. Aí que tava forte, mas tá pertinho. Outros já recebia a gente, fazia o pedido ali para ser mais educado, mas não mandava mesmo. Não mandava, não mandava. Só gerava uma expectativa, exatamente, não lembro. E assim foi, aí eu ia atrás do pessoal da Grande, eu ia atrás do pessoal da Beira Rio, eu ia atrás do pessoal da Azaleia. Era só saber que eles estavam aí, que eu tava lá, batendo na porta deles lá. E aí eu lembro o Pedro Paulo, que era o representante da Azaleia na época, e toda vez ele sempre foi muito simpático, muito educado. Aí o Pedro fez meu pedido, mas não me mandou. Acho que umas 3 ou 4 vezes. Toda vez ele me recebia bem. Eu não sei se era eu que não mandava para a fábrica ou se a fábrica que não enviava para mim. Não sei. Tá. Mas antes de ter acontecido isso aí, tem uma história bacana que eu digo, que eu lembro até hoje, o Renato, que é o representante da Miscapa. Então, a gente estava trabalhando com aquelas coisinhas ali, e o Renato pegou uma representação da Miscapa, ele era novo em representação, né? E ele veio ali para Boa Vista tentar vender. O pessoal grande aqui, né? Que tinha, o pessoal ainda tinha lojas grandes não, em Boa Vista, as lojas mesmo mais consolidadas, você vê. Só que eu acho que ele não conseguiu vender para ninguém, porque é uma marca nova, e tinha um gerente ali para cima que sempre, assim, graças a Deus, o José sempre teve as pessoas sempre tiveram respeito por ele nessa época, porque via que ele era muito esforçado. Não tiveram aquele respeito por ele. Só, rapaz, tem um casal ali embaixo, que eles estão começando a vida agora. E eles são um pessoal honesto, não quero lá com eles. E aí o Renato desceu, foi pra cá, onde era a nossa lojinha embaixo, e ofereceu pros exemplos. Ofereceu? Aí o Zé aceitou. Focou na época, acho que umas 20 caixas. Porque mas a Rosa, quando eu cheguei, que eu não lembro quando eu cheguei em discurso, apareceu um homem que vendeu o seu sapato. Eu fiz o pedido de umas 20 caixas. Aí, menina, quando essa mercadoria chegou, foi certo. Doido, era felicidade de manhã, não. Felicidade de emoção, aquelas caixinhas verdes. Me lembro até hoje a cor das caixas. Era verde. Sabe aquela série? Gente, nós vendemos tão bem aquela mercadoria que a gente. Aí já ligava para ele e ele mandava pra gente, era uma mercadoria chegando, a outra já tinha outro pedido na fábrica. Então, assim, tudo assim, né? 15, 20 caixas, e assim foi. E aí depois apareceu a oportunidade também
da gente comprar um sapato, que era um sapato dessa altura, assim, que era chamado sapato trator, que servia tanto para mulher como para homem. E nós compramos esse sapato Lime, caixa preta e verde. Foram as primeiras mercadorias de calçados, assim, mesmo que a gente teve. Eu lembro, então isso ficou gravado na minha memória. A caixa da Viscar era verde, com as letrinhas brancas, e a caixa do Lime era preta, com as letras verde. Lembro muito bem disso, o sapato tratado, então vendia tanto para homem quanto para mulher. E assim foi. E aí, montando o assunto lá, e eu doida para comprar as outras fábricas, né? Tô vendendo sapato, tem duas marcas aqui, tem a Live, tem a Viscar, então eu quero outras coisas, né? E aí não seria bom, voltando a falar em questão da Valéia, não sei se era o Pedro que não mandava para a fábrica ou era a fábrica que não mandava para mim, mas enfim, e quando foi no belo dia que a gente se assusta, parece que juntou todos os pedidos que eu tinha feito e chegou tudo. E aí, a gente ficou feliz, mas ao mesmo tempo assustado, entendeu? Porque era muita mercadoria e muito além do que a gente conseguiria pagar. Muito além das nossas possibilidades. A Valéia mandou. Mandou. Mas muita coisa. Então, vi aquilo. Aí, Zezé disse, rapaz, a gente vai ter que, não pode devolver. A gente tem que trabalhar para pagar, fazer alguma coisa para a gente vender essa mercadoria. E pagar, porque a gente conseguindo fazer um nome nessa fábrica, as outras abrem as portas. E de fato era realmente isso aí. E aí a gente foi se virar nos 30. Então acho que Deus deu uma luz lá na cabeça dele lá e disse, bora fazer uma propaganda da TV. E naquela época não tinha tanto agência de publicidade, essas coisas, nada direto mesmo na TV, o pessoal da TV mesmo que vinha. Fazia ali a filmagem, fazia a locução, tudo e assim fez. E a gente foi trabalhar. Aí nisso ainda era com ela chamava-se Cleiton. Nessa era aí já tinha trocado para Pavone Calçados. Porque com o nome Pavone Calçados, eu fui lendo uma revista de calçados que vinha pra gente, né? E no meio dessa revista eu vi lá esse nome, Pavone, né? E aí eu gostei do nome. Era uma loja que existia na Europa, de calçados, alguma coisa assim, eu gostei do nome. E aí eu fui procurar saber o significado do nome Pavone. Aí eu descobri que era... Aí eu descobri na época que era uma palavra italiana e que significa exibição, pavonear. Você, vamos pavonear, quer se exibir. Aquela coisa de vai, então tem tudo ela meio com moda, né? Então... Eu fui e falei pro meu marido de Zezé, e aí, o que tu acha da gente trocar o nome de Cleiton, Confecções para Pavone Calçados? Ele topou. Aí, fizemos lá, Voltou lá. trocamos, caminha lá, ainda colhendo Pavone Calçados. E acho que todo mundo acha que começou por Pavone, começou como Cleiton. Cleiton, Aí são boys Pavone. que é o nome do nosso filho mais novo. E aí se foi seguindo as coisas, né? Chegou, a gente fez essa publicidade na TV. E foi na TV horário na época. E isso surtiu bastante efeito. Porque na época não existia mídias sociais. Então, era TV e pronto. Quem colocasse ali, nós colocamos os preços dos produtos abaixo do que realmente tinha que colocar. Porque a gente tinha que pagar eles. Mais apertar, o estilo doce, mas não duro. Entendeu? Tanto que não houve dentro da nossa lojinha, Blair. Nós tivemos que alugar o quarto para colocar a mercadoria lá, porque ele cobre tudo dentro da lojinha. Mas aí fomos, trabalhando, e aí na época, como aconteceu isso aí, geralmente trabalhava eu e o Zezé dentro da loja. E aí, às vezes, quando ele viajava, trazia o sobrinho dele, o Gleidson, ou a Gleida, que é a sobrinha dele também, para vir me ajudar no período que ele viajava, né? Aí tinha só, né? Para mim não ficar só lá dentro da lojinha. Então, aí tinha uma amiga nossa também, que sempre vinha me ajudar, que é a Gessi. Sempre que ele viajava, eu via um desses três para ele, né? Me sentia. Mas aí, como aconteceu isso, aí já não dava conta. Ele nos deserto, aí nós arranjamos uma funcionária na época, que se eu não me engano o nome dela era Andréia.
A Andréia, e depois veio a Flávia, que eu ainda lembro delas, são nossas primeiras funcionárias. Aí tá, depois veio a Marília, que tá comigo até hoje. A Aninha. Tá comigo até hoje. Depois a Marília, acho que foi a terceira pessoa que veio trabalhar a loja comigo. Entendeu? E foi aquela luta toda, mas nós conseguimos pagar eles. Nós conseguimos pagar. E aí, nesse período todo, continuei batendo na conta do povo lá, entendeu? Aqui mesmo fornecedor. Atrás de mais fornecedores. Uns diziam, não, aquele negócio todo, outra coisa, era apaixonado da mesma coisa. Só que quando aí o Pedro voltou e me vendeu de novo, que eu já tinha pago, né? Se virou, tentou o dinheirinho que ia estar, a gente já ia pagando a duplicata deles. Então, naquela época, os espaços de uma duplicata para outra eram muito curtos. Então, a gente tinha que se virar, tinha que ter o capital para trabalhar. Tinha que correr atrás. E aí, quando ele voltou, que eles viam aqui de 4 em 4 meses, hoje eles vêm geralmente de 40 dias. Naquela época, eles voltavam aqui a cada 3, 4 meses só, que era muito dependioso para chegar em Boa Vista. E quando ele voltou, eu já tinha pago. Então ele quis me vender. Eu consegui vender, quis me vender. Quando ele quis me vender, com certeza, né? A boca já correndo a boca dos outros representantes. Eu que tinha dado não, de repente. Aí os outros disseram, não, aí chegou um ponto que o Zé disse assim, teve um pessoal que a gente ia muito, eles diziam muito não. Ele disse, nós não vamos mais atrás de fulano. E não vamos mais atrás de Beltrano. Agora, eles que vão vir atrás da gente. Para vender para a gente. Então, como a Azalea era uma fábrica grande, o principal lote que era os calçados femininos, e eles foram mandar entrar já formar políticos. Aí já faltava toda a parte de feminino e depois começamos os tênis, né, com eles. E nisso, lógico, porra, super estressão ali. O Pedro me falou, tá ganhando os fotos, eu vou ter pouco ali. O Pedro tá ganhando só nele. Aí começou, os representantes mesmo vinham atrás da gente. Aqueles que arejavam, aqueles caras, aqueles que bateram a porta da minha cara e na cara do meu marido, vieram procurar o jeito. Aí ele tinha dito, dá pra forma isso. Não, deixa ele sim, agora dá pra gente ir trabalhando. Entendeu? E foi. E graças a Deus a gente sempre teve aquela questão de honrar sempre os nossos compromissos, sempre foi muito importante. É a coisa, é o normal. É o normal. Mas nesse meio também, gente, tem muitas pessoas também, assim, todo meio, todo local tem boas pessoas, tem pessoas ruins. E nós nos deparamos com algumas pessoas ruins que abusaram da nossa ignorância, né? Da nossa falta de conhecimento, dessas coisas todas. E teve gente outras pessoas que a gente pedia, vamos se dizer, 6 caixas, eles mandavam 15 caixas. Não, esses pessoal estão começando agora, então tudo que a gente mandar para eles vão querer se virar e pagar. Isso aconteceu várias vezes. Gente, depois que eu passei a entender que o que eles estavam fazendo era errado, aí eu comecei a bater de frente com eles. Comecei a dizer, não, o que eu pedi foi tanto, eu quero tanto, você por favor. Eu comecei a falar mesmo para as pessoas que faziam isso, que lógico que a gente precisava ter, que eram grandes marcas, então, olha, por favor, da outra vez você me mandou tantas caixas, eu te pedi tantas caixas, você me mandou tantas. Se você me mandar uma caixa além do que eu estou pedindo agora, eu vou devolver. Então, eu já tinha na ponte eu já tinha cacete já para mim, pô, mas eu não tinha, antes eu não tinha. Entendeu? Eu não tinha. Então eles viram que nós tínhamos muita vontade de crescer. Nós tínhamos muita vontade de ter bons produtos, de oferecer bons produtos para os nossos clientes. E muitos acabavam que se aproveitando dessa vontade. Mas assim foi. Eu aprendi a me impor em relação a esse tipo de coisa. E, graças a Deus, as coisas foram fluindo, né? Aí, lá, como eu expliquei, esse depósito que nós tivemos que alugar para colocar os calçados que veio bastante. Já não devolvemos mais, continuamos com esse depósito. Era aqui no centro, a loja era aqui desse lado, né? Que era embaixo, ali na Sebastião de Neiva, na Magnidade. E hoje, o que é lá hoje?
tem uma monte de lojinhas lá hoje, era uma casa. Então, na frente tinha uma loja e atrás eram os quartos. Então, ele alugou, a pessoa de lá alugou 2 quartos pra gente. Pra colocar as mercadorias e lá, só você nós colocar nosso estoque e receber. Vamos, essa sua história é surpreendente, mas conta um pouquinho pra gente, quando que surgiu a ideia de ter o seu primeiro ponto físico mesmo? Ah, agora eu quero ter o meu campo e sair do aluguel, né? Que era um aluguel. Exatamente. Todo empresário que paga aluguel, o sonho dele é ter o ponto próprio, né? Então, esse é o nosso objetivo. Nós não tínhamos casa própria, nós morávamos um tempo em casa que os parentes davam pra gente morar, moramos muito tempo em quartinhos de 16 metros quadrados, ficava em uma cama, uma geladeira e um fogão, entendeu? Nós não tínhamos casa, né? Então, acho que o nosso objetivo era conseguir um jeito pra gente ter o nosso ponto próprio. E tá naquela época, já chega lá pro plano real, essa época aí, que a inflação é muito alta. E todo o dinheiro que a gente ganhava teve um período que todo o dinheiro que trabalhava de 8 da manhã até 6 da tarde, meu marido corria para a fila para comprar o dólar, porque senão a gente não conseguia comprar a mesma mercadoria, porque a inflação engolia aquilo ali, entendeu? E assim foi acontecendo. Aí eu trabalhava até 3 da tarde era fila de dólar, meu amigo ia comprar os dólares. E passando assim, aí o que aconteceu? Nessa época, nós estávamos morando na casa da minha mãe, lá no Asa Branca. E, né, a gente passava ali, a Thaís teve ainda assim, não estava ele morava, assim, tinha ele envolvido todo, né, na época, aí foi quando surgiu o feirão, que deu aquele amp, e aí tinha um rapaz lá que estava querendo vender um terreno. Aí o Zezé passou lá e viu a placa de venda dos terrenos, ele foi lá, né? Aí quando ele chegou lá, ele conversou com o rapaz, rapaz, eu quero $3.500. O Zezé tinha que estar aqui, é dinheiro demais, né? Mas era exatamente o valor que nós tínhamos. Resley. Era porque assim, tinha um tal, daí para viajar. Aí o Zezé disse, puxa, mas aí esse é o dinheiro, esse é o nosso capital, né? Porque ele ia para Manaus, na época Manaus já estava melhor para comprar mercadoria, ou ele ia para Manaus, ou ele ia para São Paulo, ou ele ia para Fortaleza para comprar essas mercadorias. Então nós íamos ter que passar um tempo sem estar nessas viagens para comprar, né? Isso aí é Atualizando as mercadorias, né? isso. Naquela época a gente não conseguia valorizar tanto porque a dificuldade para chegar aqui era grande. Mas tá. Ele pegou esse não é bom comprar esse. Entrou 3.000, pegou ele. Acho que Deus pegou e falou assim: não, é exatamente o valor que eles têm, é exatamente o que eles podem pagar. Foi o que o homem pediu para nós. É provisão de Deus. É para ser Deus, para ser nós. E aí isso foi, pagou, né? O rapaz, daí passando lá na Taipei, foi nosso primeiro ponto próprio mesmo. Foi esse lá da Taipei, né? Que a gente, nessa época, já tinha uma lojinha lá de esquina da São Sebastião para Taipei, era um negocinho pequeno alugado, né? E aí o Zezé trouxe um rapazinho do Ceará, né, para nos ajudar, que era o Louro, que trabalha com a gente. Depois ele retornou, né, pro Ceará. Aí nesse ponto que nós compramos, nesse terreno que nós compramos, a gente construiu. Passou um período, né, a gente construiu olha o quê? Acho que era 4x6 de fundo, assim. Um espaço pequeno, né? Tanto que só quem trabalhava lá só era o Louro, Zezé, essas coisas. E atrás nós construímos uma espécie de uma kitnet, que tinha um quarto assim do lado e tinha uma cozinha e outro quarto, que era o meu e o do Zezé. E nessa época o Zezé chegou, um parente do Zezé, e a gente deu esse quartinho. A gente não tinha nada, mas ainda não. Aí a gente deu esse quartinho pro Antônio morar com a família dele e nós ficamos nesse outro quarto. Lá morava eu, Zezé, nossos 2 filhos, aí veio o Louro. Eles dormiam tudo na parte da cozinha, tinha uma beliche, colchão, rede abada, isso tudo nos fundos da loja. Aí depois, quando o Antônio saiu de lá,
né? E os meninos passaram por esse outro quarto, e assim, o El tinha uns 12 anos, né? Que é sobrinho do Zezé. E nesse período que ele estudava aqui no centro da Itocena, ele vinha pra cá e ficava com a gente que era lojinha aqui. E foi no ano em 2000. Em 2000 foi que nós compramos o primeiro computador, e ele sempre foi muito interessado com essa coisa de computador. Era. Então, ele aprendeu, hoje ele é formado em TI, ele saiu da loja, mas até hoje presta serviços pra gente, né? Continua com a gente, continua com a gente, faz parte da nossa história, morava com a gente e trabalhava aqui também com a gente, trabalhava meio período, né? Ajudava lá, ele ajudava lá no depósito, o depósito que era do outro lado da rua, ele ficava lá. Quase o filho. Sim, é com o Elton, filho dele. É tanto que já brigou tanto. Nós já brigamos tanto. É uma relação de vídeo mesmo, mãe. Mas o Elton foi muito importante na nossa vida também. Ajudou a gente bastante. Sempre assim, quando a gente informatizou, a gente comprou o primeiro computador, a gente começou a querer trabalhar com crediário, aquela coisa. Ele sempre muito curioso em relação ao computador, aquelas coisas. Então, nos ajudou, aprendeu com a gente. E aí, isso, né, ajudou a gente, porque ele ajeitava ali, a gente colocou o primeiro programa, que até hoje nós temos, né, acho que a gente foi o segundo cliente do pessoal da Apple, isso aqui em Boa Vista. E quando todo era loja, Laza Branca, a senhora continuava alugada aqui no centro. Assim, continuava alugada aqui no centro. E o que aconteceu nessa época aí? Era o seu Danilo, né, que era o proprietário lá do posto que nós trabalhávamos, ele resolveu que queria vender o pedacinho lá, que era, assim, era uma espécie, assim, era um triângulo lá, entendeu? Assim, afunilando dela para trás. E aí ele chegou para nós, Zé, eu tô precisando vender isso aqui e tal, eu tenho um prazo que eu preciso de dinheiro para me pagar, não sei o que, então a prioridade é você, e vamos virar nos 30, então tá bom, vamos correndo atrás também. Nessa época a gente não tinha o dinheiro completo, mas a gente conseguiu levantar o resto do dinheiro e pagamos. Aí foi esse nosso segundo dia, que foi ali de baixo, né, trabalhando lá, né, desse contínuo. Aí a gente foi trabalhando lá, e trabalhava muito mesmo, né? Porque, como diz o outro assim, se eu não trabalhasse, porque eu era caixa, eu vendia, o Zé arrumava depósito, eu arrumava depósito, era nós que fazíamos tudo. Era eu e fazíamos tudo mesmo, entendeu? Então, e chegou a ser um momento que o ponto ali ficou pequeno, hein? Ficou pequeno, né, pra gente. Mas você já comprou ponto. Lá o Rosa Branca, vai lá, tá continuando lá. Aí eu passando um dia para ir buscar meu filho da escola, lá, aqui na Silvio Magalhães, eu vi uma placa de vende-se aqui. Aí quando eu voltei, eu falei para ele, amor, tem uma placa de vende-se ali em frente à escola Jack. Eles têm no terreno lá e tal, fui ver aqui, aí gostou. E aí negociou lá com o rapaz, e aí acabou que deu certo que a gente comprou, né? Aí nessa época já tava convertindo também. Pagamos ele, já tava mais tranquilo, pagamos o financeiro mais estabilizado. já tava mais estabilizado. Então, depois do terreno comprado, veio o sonho de construir, mas era um projeto grande para as nossas condições, né? Mas também, mais uma vez, a gente apresentou a Deus que o sonho era nosso, mas era a autorização de Deus. Né? E aí foi. E aí começamos a construir o prédio, né? Fizemos o projeto e começamos a construir, trabalhamos bastante para construir isso aqui, conseguimos construir. Só que quando a gente terminou a construção desse prédio, nós estávamos com uma dívida imensa, que nós não vamos dizer, eu nunca vou ter essa quantidade de dinheiro no meu. Uma dívida muito grande. Porque quando a gente terminou de construir, a gente precisava equipar a loja, precisava ter mercadorias para abrir um prédio grande desse. Então, era general. Então, a gente pegou dinheiro emprestado com 2 pessoas, Deus e
E assim fomos. E nessa Coragem, né? a coragem, fomos trabalhando ali, passando nesse. Quando a gente inaugurou a loja, até a gente conseguir quitar todas as nossas dívidas. Eu não lembro onde que inaugurou. Foi 2003. 2003. Foi 2003. Foi. 2003 que a gente inaugurou aqui. Acho que eu não lembro, 2003. Acho que foi, morrendo 2003. Então, dívida altíssima. E aí, nesse período todo, nós ficamos o quê? Vamos selecionar quem o juro é mais alto, para a gente começar a pagar o pessoal, né? Quem cobrava o juro mais alto ia receber primeiro. E assim nós fizemos. Fomos aí, conseguimos, só que a gente levou 4 anos para quitar tudo. Para quitar tudo, passamos 4 anos pagando. Mas graças a Deus, que terminamos de pagar todo mundo. Bem apertado, mas conseguimos. Nada foi, como se nada veio de graça. Nada foi fácil, né? Foi sempre uma luta muito grande, mas a gente venceu. Perdemos algumas batalhas, ganhamos mais do que perdemos. E depois já a loja estava pronta aqui, já veio com o tempo, vai aparecendo necessidades. Aí já queria setorizar as coisas, colocar um ambiente só para mulher, colocar uma parte de enxovais de bebê, que foi o que aconteceu quando nós construímos aqui do lado. E fizemos a parte de feminina, de confecções femininas, e hoje nós temos ali o departamento, né, de bebê, de enxoval, essas coisas assim. Gente, esses anos todos foi uma luta, mas eu tive tanta gente que me ajudou nesses anos. Sabe, o Elton, como eu já falei, a Sueli, que é uma pessoa super especial na minha vida. Infelizmente, ela teve que sair da loja contra gosto meu. Infelizmente, mas ela foi por uma boa causa que ela saiu, entendeu? A Marília até hoje está comigo. A Marília, nossa mãe, a Marília não quer usar, entendeu? A Marília, ela, entendeu? Quem conhece a história da Pavone conhece a Marília. Gabi já veio depois, que é a gerente da loja do Asa Branca. Eu tô falando aqui, gente, do pessoal mais antigo que tá comigo, que tá comigo até hoje. Outros que, de certa forma, não tá trabalhando mais na empresa, mas a gente tá sempre com contato. O Elton ainda presta serviço pra gente. A Su saiu, mas a gente tá sempre em contato, né? Aí a Gabi continua trabalhando com a gente. A Gabi tem uma história dela com a gente mesmo, uma história maravilhosa. A Gabi é uma pessoa maravilhosa. Tem a Teca também, que é o nome da Nilcilene, né? Mas só chama ela de Teca, né? A Teca ainda tem, a Teca deu uns 15 anos com a gente, ou mais. Não lembro bem. Então tem muita gente bacana, muita gente que fez parte da minha história, que eu quero agradecer cada um deles. E hoje aqui comigo também, né? Mas acho que é uma garotinha, só tem 12 anos, né? Que é diferente de idade. Tem whatever. Jovem tem o quê? Uns 8 jovens? Era por aí, o gotinho aí. É o jovem da criancinha, entendeu? Tem várias outras pessoas, então eu tenho só muito a agradecer. E a sua família também. E assim, eu ia esquecendo da minha irmã, gente, a minha irmã Rosângela. Essa aí foi especial demais na minha vida e é até hoje. Ela não gostou na época que eu era camelona e ela me ajudava a cuidar dos meus filhos, ela me ajudou a cuidar dos meus filhos demais da conta. Ela tinha ali 12, 13 anos, ela fazia comida lá na minha casa, lá pro quartinho que a gente tinha, e vinha trazer pra gente, que era mais econômico que a gente fazia lá em casa, ela vinha trazer as marmitinhas todo dia aqui pra gente aqui no centro, entendeu? Me ajudou demais a minha irmã, nossa, mas eu tenho que agradecer a Deus. Hoje é a doutora Rosângela. Hoje ela é professora universitária, hoje mora em Aracaju, né? Então, bem, né? História maravilhosa minha irmã tem. Me ajudou muito, muito, muito mesmo. Só agradecer a Deus. A minha mãe que me ajudou a cuidar dos meus filhos também, que o meu filho mais velho, ela me ajudou muito a cuidar do meu filho mais velho. Nossa, mãe, se não fosse por a minha mãe... O meu pai fez parte, assim, questão disso aqui. Porque infelizmente Deus levou meu pai. Assim, pra gente é um pouco triste, porque ele não conseguiu ver tudo que ele sonhava pros filhos, que ele sempre sonhou muito grande pros filhos também, meu pai. Né, pro meu irmão Charles, pra mim e pra minha irmã Rosângela. Infelizmente Deus levou ele antes dele ver
todas essas vitórias que nós tivemos. Que a gente sempre teve uma vida muito regrada financeiramente, entendeu? Não faltava amor dentro de casa, fomos criados daquele regime bem antigo, assim. Minha mãe era mais severa, meu pai já era mais assim, mais amigável com os filhos e tal. Mas eu, como disse o outro, assim, faltou muita coisa, mas não faltou apoio da minha família, não. Eu tenho que agradecer a Deus mesmo. E todos os sonhos que eu tenho com meu pai, acho que meu pai lá de cima, ele veio, nós estamos exatamente onde ele gostaria que nós estivéssemos. Tanto eu, como o Charles, como a Rosa. E é só agradecer a Deus, Deus. E sonhar mais. Coisa linda, né? Muito bom de poder ouvir tudo isso aí que a senhora contou, o começo de toda a sua trajetória de vida. E hoje, como que a senhora se sente hoje? Realizar, né? A única palavra realizada é agradecida. E nesses períodos, gente, não é porque hoje a gente tem esse prédio bonito, lá na Plaza Branca, aquela loja linda, aqui em grande, assim, a gente passa perrengue. É grande, é perrengue também, mas a gente tem que continuar na luta. Eu acredito sempre, esse ano está sendo um ano diferente dos outros anos. Nós que somos empresários, sempre temos esses altos e baixos, mas esse ano está sendo um ano atípico, né? Que nós é um pós-pandemia e nós acreditávamos que ia ser o ano de todo mundo voar, mas na verdade não aconteceu, não tem acontecido isso. Então nós acreditamos muito, mas enfim nós temos que nos adaptar a ele. É economia. Hoje temos que nos adaptar à atual condição, eu continuo acreditando, eu acredito que vai ter um bom Natal, sim, entendeu? E vai ser diferente, já passamos por outras coisas também, assim, conseguimos superar, e esse ano nós vamos superar também. Para quem sair de lá da rua, uma banquinha menenizal, e chegar aqui agora desanimar, não dá para desanimar. Eu quero passar isso aqui, que hoje meu filho Cleito, para minha neta e Inaíto, talvez, quem sabe nos dois que vão tocar isso aqui no futuro, né? Quem está merecendo, lógico, é normal da vida, né? E eu quero que a minha empresa sobreviva a mim. Eu quero que a Pavone, eu quero que, quem sabe, um dia, sei lá, meu filho, meus netos que estiverem tocando isso aqui, que ela cresça mais e eu fique como uma parte da história, como eu e meu marido somos fundadores dessa história, que eu tenho fé que há de crescer mais e mais. Sim, com a mesma força de vontade, com a mesma olhada, né? Ela me saindo e falta, não, graças a Deus, porque eu gosto demais disso aqui. Eu amo, gente, eu tenho paixão pelo que eu faço. Eu amo estar com as pessoas aqui nessa noite. Eu adoro estar aqui. No dia que eu não venho pra cá, poxa, eu não conversei com a Cleice, não conversei com o Jovem, não conversei com a Lenleira, não conversei com a Lu. Gente, é vazio. O meu dia, no dia que eu não tô aqui, eu não tinha vazio. Sério. Pra mim, é sério. Meu trabalho é minha paixão. É a sua vida. Meus papas também, né? A minha faço quis mais tempo, é o membro da empresa, então não deixa de criar um laço, não deixa de ser uma família, né? Meus colaboradores são meus amigos. Eles não deixam mentir em relação a isso aí, não. São meus amigos. Então a gente convive tanto aqui, a minha família aqui dentro também. Entendeu? A gente passa perrengue junto, a gente chora junto, a gente come os palmeiras em tudo. It's really what it is. Então, tem que esse podcast maravilhoso, né? Podcast. Ai, meu filho, não, cara.